Nora, professora Elisandra. Eu gostaria que eles se apresentassem também, mas só para dar um contexto para vocês, ambos são pesquisadores de éticas raciais lá na USP, né? E hoje, um dia tão marcante assim, na luta antirracista, é muito legal a gente ter a participação de pessoas tão necessárias para esse debate da luta contra o racismo e as questões de raça. Gostaria que eles se apresentassem, eu já queria agradecer pela participação de ambos. O sonho e uma conquista para muita gente entrar em uma universidade como a USP, enfim. E aí eu queria agradecer mesmo, em nome de todo o cursinho. É muito importante a gente ter contato com pesquisadores de ciências sociais, uma área tão necessária. E aí eu queria agradecer os dois pela participação e também pedir para eles se apresentarem. Caprichou nas palavras. Gente, então, boa noite a todas, todos e todes. É muito legal estar aqui com vocês. E a gente está recebendo aqui algumas saudações aí, e a gente já fica super honrado com a presença de todo mundo e muito feliz de poder reencontrar amigos e parceiros nessa caminhada, né? E, enfim, eu acho que, como que você chama que você estava nos apresentando, porque para nós aparecem 20... Ai, Maristela, desculpa. Imagina, é porque eu tô no coisa do cursinho, mas meu nome é Maristela, tudo bem? Aparecem vários cursinhos popular Nelson Mandela, que daí a gente não sabe quem é, né? Então, a Maristela... voluntários, a organização. Aparece aí, gente, pelo amor de Deus. Isso daí. Ótimo, Maristela, aparece aí, que é muito legal poder ver vocês. Daí eu sou o Felipe. Sim, no momento tem 3 pessoas com a conta do cursinho, que no caso é a Maristela, eu, o Jailson e o Felipe. O Felipe é o nosso cameraman. Quer dizer, não que ele esteja com uma câmera, mas ele cuida das gravações. Legal, então, a Maristela estava falando da gente se apresentar, e, nossa, é tão difícil, cada vez mais difícil para mim me apresentar, é muito difícil, porque, eu não sei, o tempo vai passando e a gente vai perguntando, afinal de contas, quem sou eu, né? E o que vale a pena falar de mim? Vale a pena falar de mim? Essas coisas a gente fica perguntando, né? Acho que vai uma crise de meia-idade. Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa inconformada com a injustiça social e com a opressão acima de tudo. Eu sou uma pessoa que ama estar com as pessoas, uma pessoa que adora a educação, né? Zizi está falando boa noite, a Celinha falando boa noite, são parceiras de trabalho, de caminhada aí na educação. Zizi, também conhecida como Clasiane, né, que está aí falando no chat. Então, eu sou formada pela USP, quer dizer, a minha trajetória é na educação pública, e depois na universidade pública, na pedagogia, na pós-graduação em política de promoção da igualdade racial, no mestrado, e eu me sinto em dívida social por ter recebido tanto da população, né? Tanto investimento.
Então, eu acho que isso diz mais do que eu sou agora e do que eu faço agora, do que todo o resto. Currículo é só, como diz o mestre aqui, flor e perfume. É lógico que a formação é importante, é lógico que a gente valoriza isso, afinal de contas, a gente é da educação, né? E conhecimento é poder, conhecimento é libertação, né? O conhecimento liberta, então, lógico, né? Mas isso é o que está por trás, né? Salve, Gi! Fala, mestre. Boa noite a todos e todas, prazer enorme estar com vocês. Sou Valdenor, trabalho com a capoeira há 51 anos e tive também o privilégio de ser mestre em educação pela Universidade de São Paulo, depois de uma longa jornada, né? Hoje eu dirijo, juntamente com a Liz e outros pares, a Federação Paulista de Capoeira, e estou fazendo o doutorado na linha de formação de professores da educação infantil até o ensino superior. Honrado demais de estar com vocês e vamos que vamos. Beijo para todos e todas, especial para minha filha Gislene, que está ali no cantinho ali. Oi, filha, boa noite. É que nem aqueles caras que vão na televisão a primeira vez, né? Oi, mamãe. Um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. Ia ser bem legal se a gente pudesse fazer uma rodada rápida aqui, de cada um falar seu nome e dizer de onde vem, de onde está, enfim, só para a gente saber quem está aqui com a gente. Pode ser? Claro, à vontade. Eu vou começar por mim. E aí você vai fazendo uma chamada aí, Mari, para... Eu chamo o próximo? Vai chamando o próximo aí, na sua listinha. Ok. Bom, eu me chamo Maristela, eu sou estudante de serviço social e eu sou de Guaianazes, Itaim Paulista. Eu nunca sei onde é, mas é aí, do extremo leste. E aí fala o Júlio. Se apresente, Júlio. Pronto, agora fala, né? Boa noite. Liz, muito obrigado. Mestre, todo o meu respeito, muito obrigado, toda a minha admiração sempre. Eu sou vizinho da Mari, eu também estou aqui caindo do mapa no extremo leste de São Paulo, né? Eu sou professor no ensino médio e eu estou fazendo pós-graduação em Direitos Humanos agora. Acho que é urgente nós pensarmos nisso a essa altura do campeonato. Vai lá, Mari. Mari, chama o próximo? Não, chama o próximo. Você que chama o próximo, aí o próximo chama o próximo. Acho que é melhor fazer assim. Tá bom, então eu vou dar sequência na galera do cursinho para ficar mais fácil. Walter, você. Olá, todo mundo. Meu nome é Walter. Eu sou professor e eu faço parte, né, do cursinho aí, de toda a história, né, isso é muito bom estarmos aqui, né, para pensar pensar e também para praticar, né? Isso que é o mais importante aí, o mais urgente aí, tá bom? Vamos lá. Jailson? Já está aí, vivo? Então eu vou chamar o próximo aí. Felipe, tá aí? Celinha, pode se apresentar? Posso sim. Boa noite, gente. Boa noite, Celinha. Eu conheci a Lisandra, conheci o Júlio,
Lisandra, bom te ver. Querida. Gostoso. Quando o Júlio me mandou o convite hoje, eu falei, é claro, esteja onde eu estiver, eu vou ouvir. É um prazer. Eu sou do Instituto Vladimir Herzog de Direitos Humanos. A pessoa acabou de dizer que tem que fazer pós em Direitos Humanos. Pois é isso mesmo. Estou feliz de estar aqui, viu, gente? Boa noite. Feliz de ter você conosco. Felipe tá aqui? Eu vi ele. Enfim, Felipe, se você estivesse presente. Vamos agilizar, senão não vira. Vamos embora. Boa noite. Meu nome é Camille, sou aluna do Simonini. Agradeço a todos vocês pelo cursinho e gosto muito de capoeira. E acho que só. Uma delas é este rapaz de blusa vermelha, que aparece neste vídeo correndo de 2 policiais. Mais algum aluno gostaria de se apresentar? Fala, Kiane. Boa noite, meu nome é Eliane, eu fiz o curso o ano passado, esse ano infelizmente não foi possível, mas foi uma experiência incrível. Eu tento acompanhar o grupo, que é muito difícil, são muitas informações, mas é muito rico e eu levo essa experiência maravilhosa. Eu sou professora, sou pedagoga e estou aqui na Zona Leste, próximo ao Shopping Aricanduva. Um beijo, Lisandra, um beijo, mestre. Beijo, Eliane. Acho que pode ir seguindo. Quem quiser já vai entrando, porque agiliza, né? Posso ir na sequência? Bom, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Gislene. Tenho formação na Faculdade de Educação Artística e atualmente estou fazendo Faculdade de Serviço Social. E como o mestre Valdenor disse, né, sou a filha dele, e aí estou prestigiando aqui a fala dele e da Lisandra. Muita satisfação. Obrigada, Gi. Obrigado, filha. Beijo. Quem está de próximo? Boa noite. Tudo bem, meu amor? Oi, tá lindo. Tá lindona, hein? Obrigada. Eu sou Clasiane, ou Zizi, né? Porque Clasiane a gente não sabe quem é. Eu sou diretora da MF Dr. Abrão Huck, aqui na comunidade de Heliópolis. E lutando, né? Lutando aí para que essas injustiças todas possam ser um pouquinho diminuídas, sobretudo nesse momento que a gente vive. É isso. Não sei nada, não sou nada. Como? Não fala assim. Estou lutando. É nosso. É nóis. Beijo, beijo, meus amores. A Zizi foi minha diretora lá na IMF, que eu sou coordenadora hoje. Ela é porreta. Gente, tenta, né, Li? Não vão nos calar. Não. Quem está de próximo?
Pode ser eu? Claro. Sou Fábio. Eu sou amigo do Júlio e sou professor de filosofia. Próximo. Vai, Bia, se apresenta, Bia. Bárbara. O povo não quer se apresentar, não? O povo tá tímido. Que nem nós, então. Que nem. Então, ninguém vai se apresentar, não, gente? Não quer abrir a câmera? Então escreve lá no chat. Oi, Bárbara. Boa noite. Tudo bem? Então, eu sou a Bárbara, formada em pedagogia. Tudo bem, mestre? Beleza. Tão bonito, né? Sou professora no Fundamental 1, no estado, e atualmente eu faço ciências na Unifesp, licenciatura, tá bom? Um beijo. Quem vai? Olá. Posso falar? Por favor. Boa noite, eu sou a Tatiana, sou formada em pedagogia, em serviço social, sou professora de educação infantil em São Paulo, em Carapicuíba, e estamos juntos aí na luta, seguimos na luta. Quem vai? Certo, eu vou. Prazer, eu sou o Jailson, boa noite pra todo mundo. Jailson chegou! Eu cheguei. Eu não sei se tinham falado comigo antes, eu fui buscar um prato de comida, porque o dia foi corrido, e agora tem que almoçar. Então, um bom almoço pra quem vai almoçar também. Sou um graduando em licenciatura em matemática, lá no IME, no Instituto de Matemática e Estatística do Butantã. Legal, Jailson. Ô, Cida, querida, saudade. Quem quiser escrever aí no chat, gente, às vezes tem gente que tá não pode ligar microfone, tá sem microfone, não pode ligar a câmera, faça como a Cida. Quem vem? Quem vem lá? Vamos lá, Monfir, fala aí, mano. Liz, vamos começar, que eu acho que o povo tá muito... Vamos começar, daí depois, se alguém quiser se apresentar, a gente para de novo, fala, alguém quer se pronunciar aí? Vamos lá. Gente, eu vou... meu computador, ele anda dando... Eu acho que o meu e o da nação, né? Porque essa coisa de viver online tá dando pau em tudo quanto é máquina. E eu estava com uma apresentação aberta aqui, na hora que a gente estava entrando, travou, deu pane em tudo. Eu vou tentar abrir aqui para compartilhar algumas coisas com vocês. Mas antes da gente entrar nesse compartilhamento aqui, eu vou passar para o mestre, para ele falar um pouco trazer aí uma música para nós e introduzir aí o tema da capoeira. E se eu dissesse assim para vocês, eu não sou daqui. Marinheiro. Muito legal. Agora, a minha dúvida é a seguinte, todo mundo que respondeu marinheiro só é capoeirista? São capoeiristas? Todos e todas? Quer dizer... Só na alma, mestre, na alma que é mais importante. Então, agora, eu não entendo porque quem não é capoeirista respondeu o coro que eu cantei da capoeira. Como é que se explica isso? Porque tá na alma, né, mestre?
Exatamente, está na alma, está no imaginário do povo brasileiro. E como é que chegou nesse imaginário, será, não? O marinheiro só, ele chega ao nosso imaginário numa época em que a Marinha pedia para os fazendeiros que enviassem seus filhos para servir a Marinha, e os fazendeiros enviavam 10, 15, 20 escravizados em lugar desse filho. A capoeira foi ganhando espaço na Marinha, se proliferando, crescendo, quando os marinheiros, os capoeiristas marinheiros retornam a seus locais de vivência, começa a irradiar essa e tantas outras cantigas que a gente tem para está aí permeando toda a sociedade, né? Praticamente, na capoeira é o marinheiro, na ciranda essa ciranda que me deu foi Lia, e por aí vai, e cada uma tem uma história fundamentada nesses períodos aí do Brasil, colônia, república, e aí por diante. E a capoeira, ela é hoje patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, ela é patrimônio cultural e material também do povo brasileiro, ela está ligada à história social, cultural, política do nosso país, né? Desde sempre, né? Mas por ser uma atividade pertencente ao grupo das culturas afro-brasileiras, não tem o merecido espaço na mídia falada, escrita, televisiva e aí por diante, né? Agora, com a internet, com essa concentração de lives, de comunicação por internet, evidentemente ela está sendo muito mais vista e também mais valorizada. E tem uma coisa curiosa que a Unesco, ela decretou a década do afrodescendente. Então, todos os países terão que estar enviando para a Unesco relatórios de atividades feitas, valorizando as culturas afro-brasileiras, passando pela gastronomia, ciência, astrologia, arte, música, dança. Então, até 2024, nós estamos num período bastante interessante para retomar os valores culturais do berço da humanidade e de onde vieram aqueles e aquelas, né, foram arrancados aqueles e aquelas que construíram a sociedade brasileira a custo de sangue, suor e lágrima. Precisou mais de 10 mil homens para destruir o quilombo dos Palmares. Domingos Jorge Velho não conseguiu matar zumbi. Então, vou compartilhar aqui com vocês vamos ver se eu sei fazer isso aqui, porque eu já estou ficando viciada naquele Teams que a gente usa. Muito bem. Não é isso. Meu Deus. Olha. E não é, tá? Vocês estão vendo aí? Sim, a gente consegue ver sua Sim. tela. Tá. Eu queria só ampliar, mas ele não está me deixando. Peraí, vou conseguir. Pronto, melhorou aí? Tá perfeito. Perfeito. Então tá. Eu queria introduzir introduzir o que já foi introduzido, né? Quero dizer, nosso bate-papo em relação à educação, né? Que o mestre trouxe a capoeira, mas pensar nessa relação da capoeira com a educação a partir desse dia que a gente está falando, desse dia que nós estamos hoje, né? O dia 20 de novembro, ele foi
transformado no Dia da Consciência Negra na lei que determina o ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana e afro-brasileira no Brasil, que é a Lei 10.639, né? E aí, hoje, como sempre, como todo dia 20 de novembro, começou a aparecer um monte de Dia da Consciência Humana, né? Aquele papo do Dia da Consciência Humana. Então, eu queria trazer para vocês algumas referências que provavelmente alguns aqui já conhecem, né? Que vão ajudar de uma forma bem objetiva a gente pensar como desconstruir determinadas falas, determinados conceitos que estão excessivamente espalhados por aí, são reforçados comumente, né, e incansavelmente, reforçando o racismo no Brasil, né? Então, esses apontamentos que a gente traz aqui são apontamentos que estão presentes no pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Então, que ela traz esse percurso para a gente poder desconstruir o racismo, né? Então, a importância do conhecimento, da perspectiva histórica, né, do percurso do racismo no Brasil e da trajetória sociocultural do negro no Brasil, né? A contextualização da escravidão e a relação de escravidão e racismo, que está para além da questão de classe, porque muitas vezes essa discussão acaba caindo e sendo reduzida à questão de classe, né? E no Brasil não é uma questão apenas de classe, porque a classe, lógico, que se intersecciona, né? Mas não é uma questão de classe. As consequências dessa história e as heranças que nós temos na contemporaneidade dessas relações que foram construídas a partir do colonialismo. Então, o papel que o branco exerce na sociedade e, portanto, esse papel que foi delegado a partir da branquitude à negritude. Então, o que é a branquitude? Que lugar é esse, né? E quais privilégios são dados àqueles que estão nesse papel? Falar do racismo estrutural, né? Então, que o racismo não é uma questão pessoal apenas, mas é muito maior do que isso, é um valor que fundamentou as relações sociais no Brasil, né? Como esse racismo se manifesta muitas vezes através do racismo recreativo, né? E que vem disfarçado naquela coisa de que era só brincadeira, por exemplo, né? Formas diferentes de estar na sociedade brasileira, então tem formas diferentes para negros e brancos de nascer, viver e morrer no Brasil, né? E quais são as ações que nós podemos ter cotidianamente nos diversos espaços que nós ocupamos, né? E em relação à política, as propostas políticas que sejam antirracistas, né? Então, conhecer que os negros foram proibidos de estudar, que havia uma lei para isso, né, que determinava, essa lei de 1827, a lei de terras de 1850, que tornou a terra um produto a ser vendido,
e que, a partir de então, mesmo depois que veio a abolição, e mesmo com os escravizados que já haviam sido libertos, eles não tinham nenhum dote, né? Então, como é que você se estabelece, né? A lei do ventre livre, que causou o abandono de crianças aos montes, né? A política de miscigenação e branqueamento, que foi uma política pública, que teve investimento governamental, né? E o que eu tinha já falado antes, que o racismo é estrutural e nega direitos até hoje, né? Então, não se trata só de questões individuais. Então, aí, no pequeno manual antirracista, a Djamila traz aí, e aí eu me inspiro na Djamila e trago um diálogo com ela, né? Então, o que a gente pode fazer, afinal, ou como é que a gente pode chamar aqueles que declamam o Dia da Consciência Humana, né, para entender o porquê da importância do Dia da Consciência Negra e a importância de se discutir toda a temática relacionada ao racismo no Brasil, né. Então, a gente também precisa se apropriar desses conhecimentos, a gente precisa conhecer com mais profundidade o racismo estrutural. Alguns autores falam do racismo institucional, né, que o Silvio Almeida contrapõe, dizendo que é mais do que institucional, porque ele é estrutural e por isso ele se reflete nas instituições, né. Então, o que seria o racismo institucional, chamado de institucional? Por exemplo, quando você vê a polícia matando mais negros do que brancos cotidianamente, né? Então, a instituição tem uma postura diferente com brancos e negros. E aí o Silvio Almeida diz, mas isso também é racismo estrutural, né? E o que está internalizado e é reproduzido por nós. Por nós, aí eu falo por nós, me colocando esse nós, pessoas brancas, né? Porque aí, por mais que eu diga, eu não sou racista, em algum momento na minha vida, com certeza, eu reproduzi o racismo e compactuei com esse racismo estrutural, de alguma maneira. E aí eu preciso estar o tempo inteiro com uma lente para me policiar, para não cair nessa armadilha, que é uma armadilha do racismo estrutural e da herança colonial, né? Então, enxergar a negritude, né, trazer para quem diz que é o Dia da Consciência Humana, por que é importante enxergar a negritude, né, e reconhecer os privilégios da branquitude, porque tem gente que diz assim, eu não escravizei ninguém, o que eu tenho com isso? Tá, você não escravizou ninguém, mas você herdou os privilégios dessa escravização, né, e você precisa reconhecer quais são esses privilégios sociais, econômicos, culturais que você herdou e como é que você pode contribuir para desconstruir isso, né? A luta e o apoio às políticas afirmativas, a transformação do seu entorno, porque daí a gente precisa se corresponsabilizar. Isso é uma tarefa que não é só de pessoas negras. Combater o racismo não é só uma tarefa de pessoas negras. Então, ser antirracista é para todos, e transformar o seu entorno é colocar em prática essas ações antirracistas, né? Buscar referências negras, que a Djamila fala mais da leitura de referências negras, mas eu amplio isso pensando que nós temos que olhar, buscar referências negras em todos os lugares, né? Não só na literatura.
e combater a violência racial, que a Djamila também fala da questão, traz aí a questão do desejo e da mitificação e da exotização, tanto do homem negro, como uma referência de poder sexual, né, e a mulher negra como uma referência de consumo sexual. Então, eu entendo e eu coloco aí que isso tem a ver com uma violência também, uma violência que também é da ordem psicológica, de ordem sexual, né, de ordem moral. Então, todas as formas de violência, né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, pensando um pouco no que a gente tem de herança colonial relacionada ao racismo, e também para além do racismo, porque a gente tem que pensar nas interseccionalidades e nas sobreposições de opressões, né? E como que elas estão presentes cotidianamente, e como a capoeira, e aí a gente vai falar da capoeira, mas isso se estende para várias práticas culturais africanas e afro-brasileiras, né? Por que que essas práticas podem servir como uma forma de desconstruir essa herança colonial, né? Então, quando a gente fala dessa interseccionalidade, tem algumas referências que discutem o feminismo negro, ou preira não, né, preto, isso aí é um erro de digitação, que vai discutir como é que se organiza essa relação de raça e gênero na nossa sociedade. Então, você tem essa referência, que é a referência posta como maior socialmente, né, porque existe uma pirâmide social que as pessoas não querem reconhecer, mas ela está posta, que o homem branco, e aí a gente vai, o homem branco, cis, hétero, é referência, né? E quem que está oprimido em relação a esse privilégio desta pessoa que é a referência, né? Então, acima de tudo, vem a questão de gênero, que quando a gente fala o homem, ele está no lugar de privilégio, e a mulher, ela está no lugar de opressão, né? Então, embora ela seja mulher, ela é branca, portanto, ela ainda está no lugar de privilégio, né? O homem preto, ele está num lugar de opressão porque ele é preto, mas ele ainda está num lugar de privilégio, porque ele é homem, em relação à mulher preta, por exemplo. Porque a mulher preta, ela está num lugar de total opressão social. Porque ela é mulher, portanto, em questão de gênero, ela é oprimida, e em questão de raça, por ser preta, ela é oprimida. Então, o que a Djamila fala é que ela é o outro do outro, né? Então, a gente tem que pensar sobre essas intersecções também para pensar na luta antirracista. E aí a gente chega naquilo que muitos de vocês já viram, né? E aí, só para finalizar esse pensamento, que é o porquê que a gente está aqui falando sobre o dia 20, a consciência negra. Porque a gente tem que fazer diferença, né, onde há desigualdade. Então, a gente tem que lutar pela diferença, como diz o Boaventura, sempre que a igualdade descaracteriza, né? Então, o Dia da Consciência Negra, ela traz essa discussão. Né, o dia traz essa discussão. E aí, enfim, o que a capoeira traz que afirma e desconstrói toda esse imaginário racista. Aí o mestre vai
falar um pouquinho. Ô, Júlio, quanto tempo que a gente tem? Liz, toca o barco, fica à vontade aí. Geralmente a gente faz 1 hora, mas fiquem à vontade e o pessoal vai acompanhando à medida do possível. Não, é porque eu já estou aqui me atropelando, vocês estão vendo que eu estou gaguejando, que eu estou... Porque eu estou com medo, já estava com medo, né, de ter que parar daqui 10, 12 minutos, assim. É que às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar, mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar. Eu venho daquele povo que lutou para se libertar, que criou o maculelê, acredita no candomblé, traz o sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. Traz o sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. Então, a capoeira na educação ela traz inúmeras contribuições, né? Nós podemos iniciar falando do fortalecimento da identidade da criança afrodescendente, da melhoria da relação dessa criança afrodescendente com outra criança não afrodescendente, não somente em meio aos alunos, as manifestações das culturas afro-brasileiras propostas pela Lei 10.639 e confirmadas pela 11.645, nós vamos ter também as culturas indígenas e vamos ter uma série enorme de manifestações que contribuem para a melhoria... Ricardo Haddad? É. Fala, Cacaia. Contribuem para a melhoria das relações no ambiente escolar. Lembrando que nós temos relações conflituosas, aluno-aluno, aluno-professor, professor-aluno, professor-professor, professor-diretor, diretor-diretor, e aí vai, né? A malha aí de relacionamento ela é algo bastante complexo por vários fatores, né? E dentre esses fatores, dentre esses desencontros, desgastes, né, conflitos, sempre vai aparecer algo ligado à questão do preconceito racial, do racismo, da discriminação, não é? E a capoeira e outras manifestações, por meio das suas músicas, por meio da forma como ela se apresenta, ela traz no seu bojo os valores civilizatórios afro-brasileiros. Você vai estar em seguida? Não, pode falar. Ela traz no seu bojo os valores civilizatórios afro-brasileiros, que é essa questão da cooperação, da corporeidade, da música, do sentar em círculo, da ancestralidade. Todos esses valores, eles reforçam um ambiente de maior harmonia, de maior respeito, né? Com relação à participação. No caso da capoeira, você canta, joga, toca algum instrumento, ou está lá no meio da roda, participando com a sua contribuição de expressão corporal, desde que você já esteja num estágio que lhe proporciona tal participação. Senão você canta, senão você toca o instrumento, bate palma. Essa integração, esse corporativismo, dentre outros valores das culturas afro-brasileiras, são atitudes, né, e posturas que faltam no mundo moderno. Então, a capoeira, uma modalidade de luta que foi proibida, criminalizada, ficou por anos nos dicionários do nosso país, dizendo que o capoeirista era assassino, ladrão de galinha, malfeitor, mau caráter, e a gente precisaria de muito tempo para dizer as inúmeras denominações que os dicionários brasileiros deram ao capoeirista. Uma modalidade que foi criminalizada de 1890 até 1937,
Hoje ela é praticada em mais de 60 países por todas as classes sociais. Por que seria isso? Bom, primeiro, pelo pioneirismo, pela coragem, pela atitude, iniciativa dos profissionais de capoeira que migraram de vários estados brasileiros para os nossos 5 continentes. Essa é uma das razões, a entrega dos profissionais que praticam capoeira. E um outro motivo bastante importante, que não pode ser esquecido, é justamente essa relação que a capoeira promove entre os participantes, né? Nós sabemos que as nossas crianças devem estar sentadas, cansadas de sentar um atrás do outro, olhando para a nuca. Os adultos estão cansados de sentar numa cadeira onde a cadeira do chefe tem meio metro a mais de altura, que ele já senta diminuído. É uma série de aspectos e práticas sociais que a filosofia, a prática, a vivência da capoeira desconstrói. E esse desconstruir, ele traz o quê? Traz alegria, traz um sentido de equidade, né, que falta na sociedade de um modo geral. A professora Lisa acabou de colocar. Uma coisa é igualdade, outra coisa é equidade, né? Esses valores estão presentes não só na capoeira, como em grande parte das manifestações das culturas afro-brasileiras, né? O professor Ricardo é professor universitário também, trabalha essa temática lá na UniBR, e nos dá bastante orgulho, assim como toda e qualquer pessoa que está envolvido nesse movimento, seja enquanto profissional que vai estar trocando conhecimento, seja enquanto pessoa que está buscando aumentar o seu cabedal por meio dos encontros, dos cursos, né? E a capoeira é riquíssima na linguagem corporal, na linguagem musical. Agora, quando vocês ouvirem em algum momento alguém jogando capoeira e cantando músicas que, de repente, não são tão tradicionais, ela já não produz esses efeitos todos que nós estamos falando, né? Porque os valores civilizatórios, eles compõem o quê? Compõem a alma da capoeira, a alma da modalidade, né? Então, raramente eu vou fazer um ritual de capoeira cantando ciranda, cirandinha, tirei o pau no gato. São adequações dispensáveis, né? Até porque a capoeira já tem as suas músicas, os seus rituais, seus tipos de cantigas, as quadras, ladainhas, corridos. Ela já tem uma constituição ritualística formada, trazida pelos nossos ancestrais. E quando eu canto determinadas canções, evidentemente eu estou evocando o quê? A valorização do povo que nos escravizou, né? Então, cantigas europeias a gente respeita, mas elas são desnecessárias no ritual do jogo da capoeira, né? Sou guerreiro, quilombo, quilombola, leleleu, negro do sangue de Angola, negro nagô. Fomos trazidos para o Brasil, minha família separou, minha mãe logo vendida para a fazenda do senhor, meu pai morreu no tronco, na chibata do feitor. Meu irmão não tem a orelha, pois o feitor arrancou, trago na mente tristeza e no peito muita dor. Até que um dia, pro quilombo eu fugi, com muita garra e muita luta, me tornei um guerreiro de zumbi. Passado um tempo, na fazenda eu voltei, libertei os escravizados e a senzala eu queimei. Guerreiro, quilombo, quilombola, leleleu, negro do sangue de Angola, negro nagô. A liberdade não foi feita no papel, nem foi dado por princesa, que se chama Isabel. A liberdade foi muito sangue e muita dor, lutas, guerras e batalhas, foi o que nos libertou. Sou guerreiro, quilombo, quilombola, negro do sangue de Angola, negro nagô. Então, as cantigas de capoeira autênticas, elas ajudam a reconstruir a verdadeira história do Brasil, que nem sempre está presente nos livros didáticos, salvo de um pequeno período para cá, quando o movimento negro e outros grupos sociais
bastante preocupados com a valorização da nossa cultura, vem conseguindo promover uma mudança radical na forma de ver, tratar, interpretar, né? Como a Liz disse, o negro no Brasil tem um jeito especial de nascer, crescer, viver e morrer, né? E muita gente na sociedade diz que o racismo é mimimi, né? Então, nós temos essa dificuldade, dado o quê? Dado ações, em determinados períodos, feitas pelo próprio Estado, como a Liz já colocou. E quem vem lá sou eu. Não, desculpa, eu estava rindo do gato dentro da cabaça. O gato está fazendo um show aqui especial. Aproveita que você parou de tocar, abre a porta e põe ele para fora, porque daqui a pouco ele vai vir dar aula aqui. Cacaia, se quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, hein, professor Ricardo? Assim como todos e todas que estão na sala, evidentemente. Tô adorando. Beijão, Ricardo. Então, eu vou... O mestre estava falando sobre como... sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros, né? E aí eu queria voltar nesse tema para a gente seguir pensando o seguinte. Eu estava falando da herança colonial. Então, que herança colonial é essa? Que herança é essa que está presente no nosso dia a dia? Relacionando isso com os valores civilizatórios afro-brasileiros, né? Então, a gente vai olhar para os valores contemporâneos e dessa sociedade, que é uma sociedade capitalista neoliberal, diferente de pensar nesses valores civilizatórios afro-brasileiros. Que valores são esses? O valor do individualismo, o consumismo, o ter acima do ser, a meritocracia, né? Dentre outros valores que a gente pode ir listando aqui, que se contrapõe a esses valores que o mestre trouxe, né? Que é o cooperativismo, comunitarismo, a ludicidade. Aqui a gente já, nessa relação histórica, né, da escravização, depois da industrialização, nós somos um país que repete incansavelmente jargões que dizem Deus ajuda quem cedo madruga, entre outras questões aí que reforçam essa questão de que você precisa ser um trabalhador, mas um trabalhador incansável, que querem reforçar a ideia de que você não tem que reclamar, né? Você não tem que lutar pelos seus direitos, porque você está tendo um privilégio. Trabalhar é uma graça. Trabalhar, é lógico, é importante trabalhar, né? Mas não tirar o couro de trabalhar. Tem outras coisas, né? Nós não queremos só comida, nós queremos comida, diversão, balé. Então, a gente não quer também só trabalhar para, no fim do mês, conseguir sobreviver. A gente quer mais do que isso. E mais do que isso significa também ser menos explorado no trabalho, né? E ter mais direitos garantidos. E isso tem a ver com uma organização social, política, econômica, etc., né? E com esses valores que o mestre está trazendo. E aí, também pegando o gancho do que ele traz, das canções, do ritual da capoeira e da vivência, da musicalidade, enfim. Tem uma outra questão que se coloca, que é o que a gente valoriza na educação e quem é que conta a história da educação. Então, assim,
por exemplo, se eu perguntar quais são as matérias mais importantes da escola, alguém se arrisca a responder aí? Quais são as matérias, disciplinas mais importantes? Quer falar, na nossa cabeça que é português e matemática, como se as outras não fossem importantes, né? Então, aí, fala, Ri. Minha filha Sara quer falar. Fala, Sara. Fala, Sara. Fala, pode falar português e matemática. Português, matemática, geografia, história, ciências. Aê, garota! Olha, já ampliou, né? Mas quando a gente olha, e aí eu vou usar o termo que eu entendo, que é a prática da educação, porque a gente educadamente diz matriz curricular, né? Pedagogicamente a gente diz matriz curricular, mas eu ainda acho que continua sendo grade, porque continua aprisionando, né, do meu ponto de vista. Quando a gente olha lá para essa matriz curricular, enfim, ou a grade curricular, a gente vê lá 5 aulas de português, 5 aulas de matemática, 4 aulas de geografia, 3 aulas de história, 3 aulas de ciências, 2 aulas de educação física, 1 aula de artes. Será que isso já não diz o que é que se dá mais importância, né? Então, quando a gente diz que nós vivemos numa sociedade que é grafológica, quer dizer, que dá muita importância para o que é escrito, isso também precisa ser discutido, porque daí também se fala de uma organização cultural e social de conhecimentos que também estabelece qual é o conhecimento que vale mais, qual é o conhecimento que vale menos, e aí se estratifica brancos e negros nesses conhecimentos. Então, cultura, esporte é para negro. E o resto, né, o que ciências, português, matemática, o que é cabeça, o que é pensar, o que é construir conhecimento, que isso é construir conhecimento, é para branco, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que desconstruir, veja, é uma faca de 2 legumes, né? Do mesmo jeito que a gente tem que desconstruir essa ideia de que negro não produz conhecimento no Brasil, né? Também temos que reforçar a ideia que arte e cultura é conhecimento, é filosofia, né? Então, são 2 questões. E quem é que determinou essa estratificação de conhecimento? Certamente, não foram as nações e os grupos étnicos, nem que vieram da África, nem os indígenas. Porque a organização social, aquilo que o mestre falou, os valores culturais, civilizatórios, os valores sociais, eram completamente diferentes. Então, a gente tem uma herança de organização social, econômica, cultural, que é uma herança colonial, ou seja, dos nossos colonizadores, né? E a capoeira, e aí a história que é contada, a nossa história, a história de formação do povo brasileiro e a história da trajetória do negro no Brasil é contada por um viés de um olhar que é da Europa, o olhar do colonizador, um olhar eurocêntrico. Já começa que a história do Brasil começa com descobrimento, que não tem nada a ver com descobrimento, né? Então, o que tinha lá antes de 1500, afinal de contas, né? E qual a trajetória desses povos até hoje? Como que... porque parece que os índios, os indígenas não se reconhecem como índios. Quem disse que era índio foram os europeus, né? Aliás, o termo negro, quem deu foram os europeus.
e ainda existe uma discussão, aí eu estou falando, e quem está nesse lugar de fala pode trazer isso com mais propriedade, mas a título de informação, ainda existe uma grande discussão política sobre qual é o termo ideal para se usar, se é negro, se é preto, porque cada um vem carregado de uma marca histórica, uma marca colonial, inclusive, né? E aí, pensando então na capoeira, quando você pega as letras da capoeira, como o mestre falou, e quando você pega a trajetória histórica da capoeira, você vai contar a história do Brasil, porque o mestre também trouxe isso, a capoeira tem uma ligação íntima com a história do Brasil, porque ela esteve presente desde sempre, não tão sempre, mas a partir do momento que ela foi sendo criada como uma prática de revide, né, como uma prática de resistência, ela teve presente como uma criação afro-brasileira, uma criação que conta sobre a força negra, que conta sobre a resistência negra, que conta a história da perspectiva do negro, né? Então, tudo isso traz uma narrativa diferente, uma narrativa de outra perspectiva, de outro ponto de vista, né? Só que, quando a gente fala dessa herança colonial, a gente não pode perder, e a Djamila fala isso lá no Manual Antirracista, que ela diz que ela está escrevendo o manual para que isso também sirva para uma referência, para ser pensada sob o ponto de vista de outras lutas contra a discriminação. Então, quando a gente está falando dessa desconstrução, e eu falei um pouco antes das intersecções, né, de opressões, então a gente não pode perder isso de vista. Não é misturar tudo no mesmo caldo. Veja, quando a gente vai falar de luta antirracista, a gente está falando de luta antirracista. Só que o antirracismo, quando a gente fala sobre homens, a luta antirracista, falando da perspectiva do homem, é diferente do homem preto, é diferente da mulher preta. Então, nesse sentido que a gente não pode perder de vista. E aí, eu conheci o mestre falava da capoeira, e eu encantada pela capoeira, e de repente que um dia eu descobri uma coisa que eu falei, não, agora é divórcio total. Como que pode todo esse tempo você falando de capoeira e nunca ter falado sobre isso comigo, né? Porque daí tem o meu recorte, o meu olhar, que não é de capoeirista, que é de educadora, mas de mulher, né? E que discute as questões raciais, pensando nessa justiça social, e de repente eu me deparo com isso daqui que eu quero compartilhar com vocês. Que, de novo, meu computador não vai me deixar aqui fazer o negócio que eu quero. Espera aí. Então, hoje eu fui procurar a definição de ginga no dicionário, para a gente partir daí dessa definição para falar, para contextualizar, então, a ginga na capoeira. O mestre pode falar muito mais, eu estou trazendo uma definição do dicionário, ele sabe com muito mais propriedade sobre a ginga na capoeira, né? Então, a ginga é o movimento do capoeirista que busca enganar ou iludir seu oponente. Ou, ação ou efeito de gingar, de balançar o corpo de uma determinada forma, com destreza, malícia, desenvoltura, requebro, meneio, gingado. A ginga dos passistas conquistaram o povo, por exemplo, né?
no futebol, o movimento do corpo que o jogador faz na tentativa de enganar o oponente. Pois bem, a ginga, que é a alma da capoeira, vem, afinal de contas, da onde? Não o movimento em si, né? Mas essa palavra que nomeia esse movimento vem de onde, né? Pois ela vem inspirada numa rainha que reinou em 1600 e na região de Angola, que tinha outro nome, né? Que era Nindongo, e que depois Nindongo e Matamba, mas ela era a rainha de Nindongo, né? Só que ela tinha uma destreza, ela tinha um gingado para negociar tão grande com os portugueses, ela tinha tanta sabedoria, né, que ela conseguiu proteger na negociação durante esses 40 anos o povo contra a escravização, né, o seu povo da sua nação contra a escravização. E ela também, ela era uma guerreira, ela encabeçava as batalhas, ela ia para a guerra junto com o povo, junto com o seu exército, né? Então, veja bem, a gente tem que ter essa preocupação, ainda que a gente olhando para a capoeira, de trazer outras referências, porque ainda hoje existe uma luta contra essa organização que acabou tornando a capoeira também um espaço bastante machista, né? Mas que tem formas de narrar histórias que também contrapõem esse machismo, né? Então, o machismo, a LGBTfobia, a homofobia, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, como referência, Madame Satã, que ele era um irmão, ele era uma criança numa família de 15 filhos, né, e que a mãe vendeu ele para poder, e depois deve ter vendido outros também, né, para poder trocar por comida, e ele foi um exímio capoeirista, muito temido, né, era homossexual, travesti, dançava em cabaré, né? Ele saiu em algumas escolas de samba. Em uma das escolas, que não é essa foto que está aí, ele sai com uma fantasia que lembra, né? Faz uma referência ao diabo. Então, ele ficou muito conhecido por essa fantasia, né? Aí você tem a Maria Filipa, que também era conhecida como Maria 12 Homens, que ela teve uma importante participação na luta pela independência da Bahia, ela era espiã, ela lutou na independência na Bahia, porque depois que teve esse movimento da independência, Portugal começou a mandar vários navios para invadir o Brasil em vários portos, né? E a Maria Filipa defendeu lá o porto da Bahia, ela era da ilha de Taparica, né? E ela liderou tropas de mulheres armadas, né? E teve uma ação fundamental nessa defesa pela independência, né? E aí você tem outras personalidades aí, a Maria Salomé, que foi aluna da Maria Filipa, Angélica Endiabrada, Nega Didi, Maria Cabasso, a Catitu, que era o nome dela, também era conhecida como Ana de Tal, né? Maria para o Bonde. E pensando que isso não precisa ser trazido, porque está ainda no dia de hoje, para a mulher negra, essa referência da beleza
branca, né? Veja, essa propaganda da Dove é de 2017, que deu uma repercussão gigantesca e ela tirou do ar rapidamente, mas veja, usando Dove é como se você fosse para as alturas da beleza, né? Então, não é de lá de trás, é de agora, né? E, para finalizar, só mostrar que, na atualidade, a África não é só morte, não é só pobreza, que isso também é uma narrativa colonial, uma narrativa hegemônica. Então, a gente tem que trazer isso, né? Como o mestre falou, o berço da humanidade, o berço do conhecimento, e também a contemporaneidade, que não é só safari, né? Não é só ebola, e que se ela é o berço do conhecimento, como é que a gente tem referências em todos os lugares, inclusive na religião, só referências brancas, né? Só se fala de rei e princesa branca, enfim. Volta um pouquinho. Mais um. Enfim, eu acho que eu já paro por aqui e volto aqui a palavra para o mestre. É quando o Gunga me chama, eu vou. É quando o Gunga me chama, eu vou jogar. É o compasso do Gunga quem me embala, me faz voltar no tempo das cantigas. Eu recordo a história dos mestres antigos, que pra capoeira deram sua vida. A professora Alice passou agora por um momento lembrando a coisa das religiões. Quando se fala em religião, geralmente pode ser, né, que vem à cabeça alguma coisa que diz assim, você toma um tapa aqui, dê outra face, né? Essas formas forjadas, né, de comportamento para que o indivíduo, em determinados momentos, esteja bastante a serviço também da sociedade, né? Então, respeite seu chefe, né? Não responda para ele, não seja demitido por ser desobediente, né? E falando de religião, tem uma coisa bastante curiosa. Salvo as religiões de matriz africana, em determinado período da história do Brasil, nós não vamos ter nenhuma religião que teve o respeito que a população negra, que respeitou a população negra da forma que ela merece. Nós vamos ter os evangélicos fundamentalistas que participaram do patrocínio da escravidão. Nós vamos ter a Igreja Católica, da época, desnecessário dizer as suas contribuições, as fortunas gastas em ciência, para provar que o negro era inferior, para provar que, por ter um crânio diferenciado, tem uma tendência a ser assassino. Isso escrito pela ciência, com apoio das religiões da época. E como se não bastasse essas duas que nós citamos, no mesmo período nós vamos ter, um pouco à frente desses períodos, no século passado, nós vamos ter a influência do espiritismo. O espiritismo dizendo o quê? Que se a alma do negro perambular pelo umbral 300, 400, 500 anos e não voltar branca, ela não será salva. Então, vocês vejam como é complicada essa relação e esse trato que a sociedade, não só brasileira, né, deu às populações negras, né, com esse rótulo, como a Alice colocou, de menor inteligência, junta-se às ações do Estado brasileiro no período com a proibição da escolaridade, com a proibição de votar.
não poder exercer o seu direito de cidadania. Então é bastante fácil hoje para alguém que passa frente a uma favela falar que esses caras deviam morar em outro lugar, não tem cabeça, não tem não sei o quê. Precisa fazer uma retrospectiva de como o Estado brasileiro e a sociedade brasileira, em vários momentos, desde o século passado, vem tratando essa população e por que ela chegou à raia das favelas, dos morros, e a dificuldade de emprego, e a falta de educação, evasão escolar que permeia e atinge parte maior da população negra. O EJA é composto por uma grande massa de pessoas negras. Tudo isso tem explicação se a gente começar a fazer um resgate na linha do tempo e começar a perceber como esse povo foi tratado em nosso país e como parte da sociedade brasileira ainda nos trata hoje. É bom ter essa consciência também. É bom ficar atento para aqueles olhares quando você entra no elevador. É bom ficar atento para aquele momento que você vai ao shopping e você é o primeiro da fila e é atendido depois de 5, 6 pessoas. Ficar atento quando alguém da loja, você escolhe um aparelho eletrônico, a pessoa fala, não vai comprar esse que é muito caro. Então, tem sinais aí da sociedade brasileira dioturnamente nos alertando para a forma com que o racismo permeia a nossa sociedade. Né? Ou então, quando a gente vai comprar chiclete, né? Ah, meu Deus do céu. Conta essa do chiclete, que essa é bem recente. Nós íamos indo lá para o Ricardo, para Santos, inclusive. A gente parou num posto de gasolina? Como é que é? Uma loja de conveniência. Que não foi tão conveniente, né? E aí, a gente foi pegar um chiclete, que eu não lembro o nome, gente, mas é aquele, sabe, de caixinha, que às vezes o povo brinca, fala assim, você tem? Se é esse eu quero, porque esse aí é chiclete de rico, né? Porque custa R$14, R$11, sei lá, aquela... Mas que é um potinho branco lá, e não sei como que chama, que vem 25 chicletes, que é um chiclete grande, enorme, enfim. Aí, a gente estava olhando o chiclete, e aí o Val... leva esse, leva esse. Aí, vamos levar um Trident, ou vamos levar esse. Aí o Val falou, não, vamos levar esse, pegou o potinho. Aí o cara falou, olha, mas esse aí é muito caro, viu? Mas falou 2, 3, 4 vezes. Aí eu falei, não, mas tudo bem, não tem problema. Mas é caro mesmo, é caro. E então aqui... não é nem no eletrônico, né? Até no chiclete. Então, e quando você muda para um determinado bairro, e toda vez que você vai em algum dos comércios, sempre tem alguém que pergunta, você mora aqui? Você mora aqui perto? E aí faz pouco tempo, eu fui com a professora Elisandra e o Yuri, que é meu cunhado, ele é pianista, nós fomos aqui para o interior, como é que chama lá aquela cidade? Não sei, é um santo aí. É o São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Aí vejam só, um teatro chiquérrimo da cidade, eu entro pela porta da frente, saio pelo fundo, encosto o pé na parede lá do lado de fora, e estou lá conversando com outra pessoa. De repente, me para um senhor de terno, perfumado, alinhado, impecável, e fala para mim, o que você está fazendo aqui fora? Você não está vendo? Elas estão limpando tudo lá, varrendo, terminando de arrumar. Olha, os seus amigos estão trabalhando, você está aqui, você está chupinzando os seus amigos. Eu fiquei olhando para ele assim, isso é recente, gente, isso foi ontem. Eu fiquei olhando para ele assim, contando até 1000. Falei, caramba, que coisa mais doida.
E ele ficou insistindo para mim entrar lá para o fundo do teatro e ajudar as pessoas que estavam fazendo a faxina lá. E eu fiquei por ali, fui resistindo. Conclusão, um senhor fazendeiro, dono de uma empresa de café internacional, de família tradicional, que tiveram posse de escravos naquela região, o hábito dele é o mesmo. O hábito dele é o mesmo. Isso foi ontem. Nós não estamos falando de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Estamos falando de ontem, né? Então, tem uma... Quem que fala do pescoço? Do teste do pescoço? Não, foi uma reportagem. Uma reportagem, né? Uma vez. Nessa sala, certamente, nesse encontro nosso de hoje, talvez esse exemplo não sirva, né? Mas para as pessoas que acham que nós vivemos num país que não tem racismo e que tudo é mimimi, façam o teste do pescoço. Entrem no hospital, olhem para o lado direito, para o lado esquerdo, o Ricardo já fez lá, e vejam quantos médicos negros tem, vejam quantas enfermeiras negras tem, vejam quantas serventes do trabalho braçal do hospital tem negra. Entrem no restaurante, vejam quantas... Restaurante chique. Um restaurante chique, vejam quantas e quantos são donos, né, e donas negros. Entrem no cemitério, vejam a cor da maioria dos coveiros. Olhem a cor de pele das pessoas que recolhem o lixo. Façam o teste do pescoço diariamente, aí vocês vão entender, quer dizer, quem precisa desse teste vai entender que não se trata de mimimi, se trata de uma realidade histórica, forjada e apoiada por séculos pelo próprio Estado brasileiro, né? Mestre, sério. É interessante, né? Vocês estão falando isso. Ontem a gente teve um caso, né, sério, que foi a morte do João Alberto Silveira Freitas, lá no Rio Grande do Sul, um estado extremamente racista. Eu posso falar isso porque eu já trabalhei em Caxias do Sul. Então, é um estado extremamente racista. E hoje à tarde, a entrevista da delegada que está investigando o caso, loura, branca, né, descendente dos europeus que colonizaram o sul do Brasil, é que ela não identifica como racismo. Foi uma morte que poderia ter sido com qualquer pessoa. Ocasionalmente foi com um negro, segundo ela. E isso foi reforçado pelo vice-presidente da República, hoje à tarde, que novamente veio dizer que o Brasil, não existe racismo no Brasil, que isso é uma tentativa das esquerdas de importar dos Estados Unidos uma questão que não é nossa. E usando a expressão pessoas de cor, né? Exato. Ele não tem racismo, mas as pessoas de cor... A gente tem que rir para não chorar, porque São Paulo, o empresariado paulista, houve um período que eles tinham um código para atender e selecionar os funcionários futuros funcionários que vão ser contratados, né? Código tipo 18, 19, 20, à medida que a hora ia subindo, era um código horário, significava o quê? Que a pessoa tinha a pele mais retinta e que a entrevistadora já podia dispensar de lá mesmo, né? Dentre tantos outros fatores, né? E aí o Brasil não tem racismo, né? Só que o Júlio falou que é Rio Grande do Sul, né? Exatamente, foi em Porto Alegre. Você falou que trabalhou lá, né? Mas mesmo Caxias do Sul, mesmo que você não trabalhasse lá, podia falar com a boca cheia, porque Santa Catarina tem sido encontrado corpos de imigrantes haitianos, recentemente mortos no estado de Santa Catarina, dentre outras barbaridades que acontecem por todo o território nacional. Então, se nós temos num cargo de tamanha importância uma autoridade que tem esse pensamento, fica difícil a gente acreditar nesse governo, né? Gente, é isso. Aí a gente está aberto aí para questões, colocações. A gente já falou bastante.
Na experiência que eu tive e tenho na faculdade, ministrando aula, quando eu entro na sala de aula, em média de 50 a 80 alunos, é extremamente diferente a etnia de negros ou pretos, é a minoria. Eu dei aula para uma turma de pedagogia onde havia uma negra e sentada no canto esquerdo. Né? E uma das aulas que eu tratei essa temática, ela não concordou comigo. Ela não se achava diferente. Eu falei, então por que você está no canto esquerdo aí? Por que você não senta aqui no meio? Depois eu conversei com ela, lógico, mas ela demorou 6 meses para ela entender. Às vezes é difícil para convencer. Ela era a única negra na turma de pedagogia. Complicado. Mas é isso mesmo. Complicado mesmo, né? Não tem racismo, né? Escola é universidade particular, né? Vale dizer, em Santos, que tem a maior Concentração de população negra. Não, e a maior favela em palafita do Brasil, né? Lá em Santos. Não tem racismo, né? Mas foi preciso uma lei para que tivesse uma cota, para que abrisse oportunidade de pessoas negras frequentarem a universidade. Tem gente que reclama das cotas. A cota não é nada diante do que o Estado brasileiro deve para as gerações das populações negras. Então, os verdadeiros cotistas do nosso país foram os filhos dos fazendeiros, dos coronéis, dos imigrantes. Todos tiveram cota de dinheiro, de estudo, de tudo. Esses são os verdadeiros cotistas, os primeiros cotistas do nosso país, né? Vocês sabem que esse cursinho, ele surgiu há 2 anos atrás pela demanda desse pessoal que está aí. Eu e o Walter, a gente assessora a Maristela, o Felipe, o Jailson, a Sara, que são quem realmente tocam essa ideia. E a ideia por trás do cursinho é justamente fazer isso, expandir essa ideia com as pessoas, que as pessoas passem a perceber quem elas são, que elas passem a tomar consciência de classe. Porque se nós não sabemos quem nós somos, a gente não vai conseguir se identificar. O problema do preto no Brasil, e aí a gente vai discutir a ideia, né, a gente vai entrar na ideia do colorismo, que para mim está diretamente ligada com a necessidade do colonizador, né, de dividir para governar, e a gente acaba cedendo a essas ideias. Então, é muito importante. Hoje, ter vocês aqui com a gente é realmente um grande privilégio, né? Se tudo der certo no ano que vem, quando a gente estiver presencialmente lá no USP Escola, eu quero fazer questão de levar essa molecada lá para conhecer vocês, porque é formidável, é muito importante. Todos e todas. Gente, não vai ser presencialmente, já está aberta a inscrição. Janeiro vai ser. Eu vi. Inscrevam-se, está aberta. É virtual, janeiro. De 18 a 22 de janeiro, eu e o mestre vamos dar um curso de 20, são 30 horas, mais 20 são vocês virtual, aguentando a gente falar, e 10 fazendo um trabalho complementar. Então, inscrevam-se. Gratuito, curso de extensão, 40 horas. A pergunta que você falou da Maria... da Penha. Maria da Penha Silva, olha que nome... realizar incrível. Todos esses sonhos de ser professor de capoeira. Ô, Maria... Ô, Gislene... Gislene. Oi. Ô, Gislene. Estou aqui. Oi. Oi, você podia responder para Maria da Penha aí, como é que eu consegui realizar o sonho de ser professor de capoeira? Ela e o Ricardo. Eu acho que é bem pessoal, né, pai, essa pergunta. É melhor o senhor responder. Como que eu vou falar pelo senhor? Maria, foi uma batalha maluca, viu? Porque eu comecei a capoeira em 69, mas eu entrei na capoeira assim vi lá o pessoal tocando berimbau, jogando, pulando lá e tal. Me identifiquei, entrei. Não tinha a mínima noção do que era o universo da capoeira. Precisei de algum tempo para começar a entender a importância da capoeira, a ligação com a nossa cultura, a forma que ela nasceu, a tarefa social do capoeirista nos vários períodos aí do Brasil, República, Estado Novo, ditadura,
democracia. Aos poucos eu fui convivendo com pessoas e aprendendo uma série de coisas e até se descobrindo enquanto pessoa negra, né? Porque inicialmente eu queria mais era pular, ou cantar, ou bater berimbau, né? Não tinha quebrar o piso, né? A minha primeira aula de capoeira, ainda que meu mestre não está por aí, que ele está no interior, né? Mas nem virtual ele está aí. Minha primeira aula, esse movimento que na ginástica olímpica chamam de estrela, para a gente na capoeira chama de AU. E não pede toda aquela forma de acabamento, pezinho estirado, pontinha do dedinho, é um movimento mais natural e solto, né? Só que na minha infância, aí dos anos 50 para 60, nós tínhamos pouca atividade física na escola, os clubes, inclusive de Santo André, eram clubes onde o negro não podia frequentar, e se pudesse, meu pai não tinha dinheiro para comprar título, né? Então, o que acontece? Você fica, às vezes, chega aos 12, 13, 15 anos, sem fazer nenhuma atividade física, salvo brincar na rua, jogar maceta, uma na mula, pega-pega, essa coisa toda, né? E tanto é que eu cheguei no quartel aos 18 anos, bem gordinho, bem fortinho, e quando eu saí do quartel, comecei a fazer a capoeira, que foi em 1969. E o primeiro dia de aula eu fiz um AU, quebrei o piso, que não era um piso tão forte, né, era um piso fino, era no fundo de quintal que o mestre Andrade abriu a academia. Quando eu fiz aquilo, fiz o AU, quebrei o piso, machuquei o calcanhar, conclusão, ele falou logo, olha, ele falou pro Giló, que é um outro camarada que me ensinava capoeira, me ensinou capoeira também, ambos, né, ambos juntos, os dois na dupla. Aí o Zé falou pro Giló, falou, ih, isso aí não vai dar nada não, hein, pode desistir. Aí eu fiquei alguns dias, tratei o pé, voltei e não desisti até hoje, né? Aliás, na capoeira a gente aprende muito cedo, depois que entende a capoeira, né? A gente aprende muito cedo que mesmo que a situação seja muito difícil, que pareça impossível, não vale aquela frase, não brinco mais, entendeu? Eu vou sair da brincadeira, não quero mais. A gente aprende na capoeira essa coisa que a Liz lembrou agora há pouco, né? Que é essa fibra de guerreiro, se você não tiver, você vai adquirir. Não só na capoeira, como em outras manifestações de artes marciais, mas é claro que nós estamos tratando agora da questão da capoeira. Então, eu acabei ficando, nos anos 70 me formei, eu falei para a Gislene falar como eu me tornei professor, porque para mim chegar onde eu cheguei, eu fiquei 6 meses fora de casa, dentre outras loucuras incríveis aí, né? E ela participou mesmo que indiretamente, né? Então é isso. Então teve a contribuição da família, teve a contribuição de amigos, teve os profissionais de capoeira, mestres do Brasil, do exterior, que me ampararam, que me ajudaram. E teve o meu fanatismo também, né? Que o fanatismo contribuiu bastante, né? Falou, Maria da Penha. Zizi? Oi, mestre. Diga lá, tudo em ordem? Tudo certo. Não, eu ia colocar também a importância dessa afirmação, né? Desses movimentos afirmativos. É como você colocou, a cota não é esmola, né? A cota é uma tentativa de construção de uma política de reparação extremamente necessária. Eu fico muito feliz por fazer parte do primeiro concurso para diretores da Rede Municipal de São Paulo, que contou com a cota, né, com a lei de cotas. Fico, ao mesmo tempo, muito entristecida em saber que pessoas se colocam como negros e negras só para fazer uso dessa política bem lembrado, reparadora, mas acredito que nós precisamos olhar para quem precisa de verdade na sociedade, né?
quando existe um benefício como o Bolsa Família, como uma política como as cotas, enfim, tudo isso vem não para tornar alguém vagabundo, como muita gente diz, né? Mas para justamente reparar um dano que é tremendo. Porque quando os negros e negras receberam a preceita liberdade, né, ninguém deu terra, né? Ninguém recebeu cartinha de terra, ninguém recebeu nada, né? Pelo contrário. Então, já passou da hora. Acho que tudo que a gente está vivendo e que com certeza ainda viveremos nos próximos dias por conta da morte do rapaz no Carrefour, né? Hoje já teve várias situações de violência, que, como eu até estava comentando aqui em casa há pouco, é errado. Agir com violência para combater a violência não é a posição que eu mais gosto. Mas eu também vejo que talvez seja a única forma de fazer com que pessoas tão ignorantes como as que estão no poder escutem um pouco mais do que é formada essa nossa população, né? Então, eu agradeço vocês, viu, que se colocam nessa função hoje, para essa função afirmativa, né? Porque não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, muito obrigada. Que legal. Obrigado, viu, da contribuição, muito bem colocado, né? Tem muito trabalho aí pela frente, né? Mas o que é muito gostoso é estar em espaços como esse de hoje, outros, né? Conversando com as pessoas, trocando informações, cada um vai refletir a sua maneira e vai entender que tem momentos que alguns integrantes do nosso governo realmente mentem, né, para nós. É uma coisa muito, muito doida, né? Coisa muito maluca. Mas é isso aí, estou muito feliz de estar com vocês aí, agradecer a Gislene, agradecer o Ricardo, e agradecer todos e todas, né, que estão aí na sala, o Júlio pelo convite, a Zizi, que é nossa parceira de longos carnavais, já trabalhamos na escola dela há quanto tempo, né? Quando ela estava no Irineu, aqui na Vila Prudente, hoje é diretora lá numa comunidade que não é brincadeira, né? E tá de parabéns também, Zizi. Você também é uma guerreira. Gente, fique à vontade aí para fazer pergunta ou escrever pergunta. Pessoal, olha, eu queria agradecer demais, mestre. Queria agradecer demais, Lisandra. Para nós é um imenso prazer, sabe? Porque realmente ter quem fale com propriedade, com a propriedade que vocês trazem, esses assuntos tão sensíveis aí à sociedade, é fundamental. Então, eu agradeço muito. Vou passar para o Jailson agora. Antes do Jailson acabar, eu vou só mostrar aqui, ó, para quem não conhece, os livros que orientaram aí a nossa fala, dentre outros, mas acho que esses são muito legais, porque eles são bem palatáveis, né? Assim, bem... o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila, né? E aí a Djamila organiza uma coleção que é a do Feminismos Plurais, então tem esse da Carla Acotirene, que é a interseccionalidade, aí tem o do Adilson Moreira, que é o racismo recreativo, né, que é muito mais amplo só do que as piadas racistas, e vale muito o racismo estrutural do Silvio Almeida, o lugar de fala, que é da própria Djamila, né? Esse livro aqui, que se chama Mulheres do Brasil, que é do Paulo Resutti.
Identidade e Gênero. Capoeira, Identidade e Gênero, que é do Josivaldo Pires de Oliveira e Luiz Augusto Pinheiro Leal. Um orientador que tem coisas, inclusive, que já avançaram, mas que também é muito legal, que é o orientador do currículo, que foi lançado há alguns anos atrás aí, mas de educação étnico-racial do currículo da cidade de São Paulo, né? Dentre outros. E A Negritude Encantada do Brasil, autora, Lisandra Cortes Pingo. A pessoa que nos fala. O mestre não trouxe o livro dele. Ai, caramba. Mas a Roda de Capoeira e seus ecos ancestrais e contemporâneos, ele lançou esse ano, tá fresquinho. E a gente tá lançando um livro que deve sair nos próximos dias ou nas próximas semanas vai sair, que é de práticas decoloniais e antirracistas, que é fruto do nosso trabalho lá no USP Escola e de práticas de professores que participaram do nosso grupo e que fizeram relatos de prática. E esse livro ele vai ser um e-book gratuito, porque a gente quer alcançar um maior número de pessoas possíveis aí para falar sobre essa temática. Obrigada, gente. Muito bom estar com vocês. Obrigada, Júlio. Bom demais, obrigada, obrigado. Jailson, Maristela, todo mundo, todas que estiveram aqui com a gente. Beijo no coração. Iaiá, acende o candeeiro, iaiá. E a luz do ofuscante da candeia e o clarão da lua cheia é quem faz o terreiro clarear. Oi, iaiá. Iaiá, acende o candeeiro, iaiá, que a luz ofuscante da candeia e o clarão da lua cheia é que faz o terreiro clarear. Por quem tem sangue de quilombola não cai, finge que vai, mas não vai, risca seu nome no vento, vem ganga zumba pra dar início ao festejo. Sua voz é um lampejo, começando o ritual, e o seu lamento é como um grito de guerra, ele ecoa pela terra e torna o quilombo imortal. Oi, iaiá, Iaiá, oi, iaiá, acende o candeeiro, iaiá, e a luz ofuscante da candeia e o clarão da lua cheia faz o terreiro clarear. Oi, iaiá. Quem tem sangue de quilombola não cai? Pessoal, com isso, nós Mais uma vez, obrigada para os dois. Obrigado Isso que eu chamo de palestra conjunta, ou segundo o Júlio, uma palestra conjugal. Muito obrigado pelas sábias palavras. Obrigado a todo mundo que presenciou isso. Obrigado. E aguardamos vocês nas próximas palestras. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Agora nós aguardamos vocês lá no USP Escola, hein? Exatamente. Virtualmente. Virtualmente. Ricardo, você quer falar alguma coisa? Gislene e demais pares, fiquem à vontade. Cadê a Zizi? Vai tomar café. Tá lindo. Não, para quem estiver por aí, ó. Olá! Ela tem lá. Obrigado. A Roda de Capoeira e seus ecos ancestrais e contemporâneos. Que inveja! É uma experiência foi a minha pesquisa com relação à capoeira na escola, contribuindo enquanto ferramenta que vai estimular a criança negra, melhores relações, aquilo que nós falamos no começo. E tem uma passagem nesse livro aí que é tão simples, mas é tão importante para mim, e eu nunca esqueço. Quando eu terminei uma das fases do projeto, eu pedi para a criança falar alguma coisa, né? Ela falou que queria repetir de ano. Eu falei, vai repetir para quê? Para continuar na capoeira. É muito gratificante, viu? Isso é legal. Mais uma vez, obrigada aos dois.
Espero um dia, quem sabe, a gente se encontrar no presencial, né? Quem sabe não, nós vamos nos encontrar sim, tenha certeza. Vamos. Na hora que acabar a pandemia, acabou a pandemia, nós estamos juntos. É isso aí. É isso aí. Gente, muito obrigado mesmo. Maravilha. Vamos lá, boa noite. A gente tá lá na gente. Bom final de semana. Achem a gente lá também. Vamos divulgar, pode deixar. Obrigado, gente. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada.